Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, neste finalzinho de sábado à tarde, início de sábado à noite. O tema da conversa de hoje é um tema bem interessante que eu escolhi, que é basicamente o fato de que o Brasil está vendo uma luz no fim do túnel da pandemia. E aí vem a pergunta, será que nós estamos vivenciando o início do fim da pandemia? O que é que os números apontam em relação a isso? O que é que os números do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde dizem? O que é que os números de institutos internacionais dizem em relação à pandemia aqui no Brasil, ao momento atual da pandemia aqui no Brasil? É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo de uma maneira bem rápida e objetiva. Antes disso, eu quero pedir a você que está passando por aqui, caso goste da nossa abordagem, se inscreva no nosso canal e nos ajude a compartilhar os nossos vídeos na internet. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor dos cursos de medicina e enfermagem da Universidade Estadual aqui no estado do Piauí. Pois bem, eu vou direto ao ponto sem grande enrolação. O boletim epidemiológico agora de julho do Ministério da Saúde em relação à pandemia de Covid-19 aponta que o Brasil agora no mês de julho de 2021 teve o menor número de casos novos de Covid-19 e o menor número de mortes por Covid-19 de todo o ano de 2021. E isso coincide basicamente com um outro dado. 70% da população adulta do Brasil, que é a população mais afetada pela Covid-19, já recebeu pelo menos uma dose de alguma das vacinas que está sendo administrada aqui no nosso país. E isso não é mera coincidência. Se a gente for analisar os dados, o fato do Brasil já ter 70% da população adulta parcialmente imunizada pela vacinação e uma boa parte dessa população, inclusive, embora não tenha tomado vacina, já contraiu a Covid-19 e curou a Covid-19, portanto também tem alguma resposta imune contra o coronavírus, aparentemente está fazendo a velocidade da pandemia no Brasil diminuir. E com isso, diminuem os números de novos casos da doença e de mortes pela doença. É o que eu vou mostrar para vocês nesse gráfico, acompanha aqui comigo. Bom, o primeiro gráfico que eu queria mostrar para vocês é o gráfico do número de mortes, da evolução do número de mortes por Covid-19 no Brasil, dados esses que são compilados da Universidade de Washington, basicamente do Instituto de Métricas e Avaliação daquela universidade. E se nós observarmos essa linha pontilhada na vertical, mostra o número de casos atual no Brasil, aliás, o número de mortes, desculpa, que gira aí em torno de 650 mil mortes. Mas você observa que, dentre março e agosto de 2021, essa curva teve um crescimento, teve um incremento bastante significativo. E ela começa agora a mostrar uma tendência de estabilização. Essa linha pontilhada vermelha que está aumentando mais aqui é caso nenhuma medida de proteção, como vacinação ou utilização de máscara, estivesse sendo utilizada. Bem ou mal, a vacinação no Brasil está andando, a utilização de máscara continua sendo adotada por boa parte da população e nós estamos nessa curva aqui do meio, ou seja, há uma nítida tendência de estabilidade no número de mortes por Covid-19 no Brasil. Um outro dado que eu queria mostrar para vocês, e aí esse dado foi extraído do portal G1 a partir de um levantamento feito pelo pesquisador Wesley Cota da Universidade Federal de Viçosa. Esse gráfico mostra o número de municípios com mortes por Covid-19 ao longo do ano de 2021. Os municípios que estão pintados na cor cinza são municípios que não tiveram registro de morte por Covid-19 no período. E os que estão pintados na cor vermelha são aqueles que tiveram registro de morte por Covid-19 no período. Note que o mapa do Brasil em fevereiro tinha muitos municípios na cor cinza, portanto, muitos municípios sem registro de morte por Covid. Esses municípios na cor cinza foram diminuindo em março, diminuindo em abril e o mapa foi ficando progressivamente vermelho, apontando que a quantidade de municípios com registro de morte por Covid-19 estava aumentando no Brasil até o mês de junho. Quando é agora em julho, observe que o mapa volta a ficar mais cinza, ou seja, começam a voltar a aparecer mais municípios sem registro de morte por Covid-19 no Brasil.
Se a gente compara agora de uma maneira mais detalhada os meses de junho e julho de 2021, em junho nós tínhamos 1.293 municípios no Brasil sem registro de morte, e esse número aumentou para 1.750 municípios no Brasil durante o mês de julho que não registraram morte por Covid-19. De outro lado, se a gente observa o avanço da vacinação no Brasil, nós iremos observar o seguinte: essa curva verde clara é a curva que representa as pessoas que receberam pelo menos uma dose de alguma das vacinas contra a Covid-19. E a curva verde mais escuro é a curva de pessoas que foram totalmente vacinadas contra a Covid-19. Dados agora do dia 11 de agosto, esses dados são inclusive levantados pela Organização Mundial da Saúde, apontam que o Brasil, no dia 11 de agosto para o dia 12 de agosto, apresentou os seguintes números: pelo menos uma dose foi administrada em 116 milhões de pessoas, totalizando 55% da população brasileira. E 48 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou a dose da Janssen e foram completamente vacinados. É bom lembrar que desse total que recebeu pelo menos uma dose, 70% representa a população adulta do Brasil. Então aí, gente, fica muito claro o efeito que a vacinação está provocando na velocidade de circulação e na velocidade de espalhamento do coronavírus em território nacional. Observe que à medida que o Brasil avança na vacinação, a velocidade de espalhamento do vírus diminui, o número de novos casos, que é a incidência do vírus, também diminui e o número de mortes por Covid-19 também cai bastante. A tendência de agora em diante, na nossa expectativa, é que à medida em que a vacinação comece a avançar, isso vai ficando cada vez mais consolidado, ou seja, cada vez o coronavírus circula menos, cada vez menos pessoas pegam a doença e cada vez menos pessoas morrem da doença. E aí você me pergunta, e as variantes mutantes? Como a variante Delta, por exemplo, que está se tornando dominante no estado do Rio de Janeiro e provavelmente vai se tornar dominante no Brasil. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte: quando uma variante se torna dominante, não significa que ela vá aumentar o número de casos e o número de mortes. Quando uma variante se torna dominante, quer dizer que do número de novos casos, que pode continuar constante e pode até mesmo diminuir, a maioria desses novos casos é causado por essa variante dominante. A nossa expectativa aqui no canal é a expectativa de que, à medida em que a vacinação avança, nós começamos a ter uma resposta na população, uma resposta no conjunto da população e não uma resposta individual. A gente vem insistindo na tecla de que vacinação é uma estratégia coletiva, ou seja, quanto maior a parcela da população que está imunizada, menos o vírus vai circular. E quanto menos ele circula, menos casos novos ele provoca e menos mortes ele provoca. Isso serve inclusive para a variante Delta. Vários estudos já apontaram que todas as vacinas têm efeito sim contra a variante Delta, no sentido de reduzir os casos graves de Covid-19 e reduzir morte por Covid-19. Ou seja, você que tomou a vacina contra a Covid-19 pode até contrair Covid-19, pode até contrair a variante Delta, mas dificilmente vai desenvolver uma forma grave da doença, dificilmente vai morrer da doença. Essa é a grande perspectiva da vacinação coletiva, atingir a chamada imunidade de grupo ou imunidade coletiva no Brasil. Eu diria mais ainda que nós avançamos para, até o mês de setembro ou no máximo outubro, atingirmos uma imunidade coletiva que permita a gente obter o controle sobre a pandemia. Isso é a prova inequívoca de que a vacinação é de fato a estratégia a ser utilizada para enfrentar a pandemia. Nada de tratamento precoce, nada de droga milagrosa para curar a Covid. O que vai nos tirar da pandemia é exatamente a vacinação. Inclusive, está começando na semana que vem um estudo conduzido pela Unifesp, a universidade onde eu fiz meu doutorado em São Paulo, juntamente com o Ministério da Saúde, de utilização de uma terceira dose para as pessoas que já tomaram 2 doses. Ou seja, o estudo vai basicamente avaliar
o impacto de uma terceira dose no aumento do grau de proteção das pessoas que já tomaram 2 doses da vacina. Eles vão pegar 1.200 voluntários, vão dividir em 4 grupos. Um grupo vai receber a terceira dose de Coronavac, outro grupo vai receber a terceira dose de AstraZeneca, outro grupo vai receber a terceira dose de Pfizer e um outro grupo vai receber a terceira dose de Janssen. E aí é bom entender o seguinte: embora a Janssen seja uma vacina de apenas 1 dose, ela vai ser utilizada nesse ensaio, nesse experimento, numa terceira dose de pessoas que tomaram 2 doses de outras vacinas, como Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. O desfecho desse estudo vai apontar para o Brasil a necessidade de se utilizar uma terceira dose na população para aumentar o grau de proteção, e a nossa expectativa é que sim, haverá necessidade de nós tomarmos uma terceira dose para aumentarmos ainda mais o nível de proteção e de vez controlarmos a pandemia. Entretanto, eu queria lembrar a todos vocês e pedir a todos vocês 2 coisas. A primeira coisa, não escolha a marca da vacina. Vacinação é uma estratégia coletiva e todas as vacinas são eficazes, todas elas que estão sendo aplicadas no Brasil são chanceladas pela Anvisa. Vacina boa é vacina no braço. Todas elas protegem até 98% a 100% de você contrair Covid grave ou morrer de Covid-19. A segunda coisa que eu queria pedir a vocês é o seguinte: mesmo vacinados, continue em público utilizando máscara, porque você pode, imunizado, contrair o coronavírus sim, e embora não desenvolva uma Covid grave, você pode transmitir o coronavírus a outras pessoas, colocando em risco outras pessoas. Então não é porque você está vacinado que você vai sair por aí sem utilizar máscara e colocando em risco outras pessoas. Dito isso, eu encerro minha participação de hoje por aqui, agradecendo muito a atenção de vocês, e se vocês estiverem se sentindo otimistas com esse vídeo, compartilha, deixa teu comentário, tua crítica. É importante nós levarmos esses saberes para a maior quantidade possível de pessoas. Tchau e até a próxima.